Olá, olá, bangueiros, banguelos, banguetes, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um BangaCast, o podcast do Banga Café, um afrocafé cultural que fica aqui localizado no Canal 2 em Santos, Avenida Bernardino de Campos, 332. Aqui a gente tem rodas de conversa, a gente faz lançamento de livros, temos clube do livro, saraus e muito mais, gente. Fora todas as comidinhas. O nosso cardápio é totalmente baseado na culinária afro-brasileira. A gente tem cafés especiais deliciosos e fora todo o afeto e aquilombamento que você pode encontrar aqui com a gente. Bom, estou bela, né? Vocês já sabem por quê. Ainda mais bela porque Pedro do Vulca, mais uma vez, nos deu um pitaco sobre a minha vestimenta. Eles têm um acervo incrível, então se você precisa de um lookinho ou precisa de ajuda para encontrar o seu estilo, né, que é o meu caso, depois da maternidade a gente fica meio perdida. Então, sigam o Vulca, vou deixar aqui o Instagram dele, sigam o Banga Café também, @BangaCafé. E dito isso tudo, vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Se preparem que hoje é mais um papo de comadre, porque eu estou, aliás, né, amiga, nós somos comadres. Somos. Foi madrinha do meu casamento. Estou aqui com Raiane Freitas, que é, vamos lá, batuqueira, pesquisadora, nutricionista, palestrante e outras cositas mais, né, amiga? Bem-vinda. Obrigada, Thay. Obrigada a ti também. Agradeço demais esse convite. E eu queria, antes de começar, de falar dessas cositas más, dizer o quanto esse espaço é importante para as pessoas negras aqui da Baixada Santista, pessoas negras não só de Santos, né? A gente extrapolando, tem tantas pessoas que vêm do ABC também, participar dos encontros, vem aquilombar aqui com a gente. Então esse espaço é um espaço de afeto, de cuidado, onde a gente compartilha nossas vivências, nossas angústias, mas não somente a dor, a gente também... Os sucessos. Isso, compartilha o nosso sucesso, a gente compartilha os nossos aprendizados, a gente compartilha sobre uma trajetória que pode ser mais leve, sim, do que o cotidiano apresenta para as pessoas negras. Então, esse espaço, você que ainda não conhece, venha conhecer, porque é muito importante. Vem propor sua roda de conversa, vem contar algo pra gente que você vai ser muito bem recebido. E eu falo a gente, eu não sou... você é, sim. Nesse espaço, eu sou uma colaboradora e eu fico trabalhando ali nos bastidores para fazer com que mais pessoas encontrem esse lugar e venham... ter esse momento de autocuidado, que é muito caro para as pessoas negras, né? A gente tem pouquíssimos momentos para cuidar de nós. Pra gente se olhar, né? A gente se olhar. E é isso, feito o merchan, né? Raja fez o merchan de Banga, muito obrigada, amiga. O merchan espontâneo. Super, não foi combinado, gente. Não, foi espontâneo mesmo, a partir daquilo que eu vejo estando aqui, daquilo que as pessoas me contam também, então é muito verdadeiro. Mas vamos lá para o que interessa. Vamos lá, está preparada? Com certeza. Então vamos lá para minha pergunta de sempre, que eu sempre faço, porque eu sempre tenho curiosidade de saber sobre o chá revelação de mulher negra, se teve, quando foi que você se entendeu como mulher negra, se já nasceu mulher negra sabendo, ou se houve algum atravessamento que você, entendi. Conta aí pra gente. Uhum. É muito legal essa pergunta, né, Thay? Porque essa reflexão muitas vezes não chega, essa reflexão às vezes não chega para todas as pessoas negras, né? E para mim, esse é um ponto que ele veio na infância ali. Então eu já sofri algumas situações de racismo, principalmente na escola. Antigamente a gente não é tão assim, né? Eu tenho 32 anos. Mas antigamente não era tratado de forma explícita o racismo. A gente tem um tabu para falar sobre a questão racial no Brasil, né? Mas eu vivia situações que eu sabia que eram por conta da minha pele. Talvez não tivesse o nome racismo, sim, mas eu sabia que eu estava vivendo aquilo porque eu era uma pessoa negra, uma criança negra.
E eu acho que isso é ainda mais nocivo. Sim. O quanto as infâncias negras são permeadas por situações discriminatórias, por situações violentas, por situações que vão marcar o resto da nossa vida. Sim. De uma forma difícil, né? Então, acho que na infância ali eu já tive esses sinais de que a minha presença nos lugares era lida de uma forma diferente do que a presença de outras crianças brancas. E isso, a gente está falando de um bairro periférico, né? Eu morava na Náutica 3, um bairro de periferia, onde a escola do bairro, ela tem crianças negras, crianças brancas, crianças pardas, né? E a gente entra também naquele referencial da Lia Weiner, que fala do branco, do branquíssimo e do encardido. Sim. Né? Dessas gradações hierárquicas entre pessoas brancas também. Então, às vezes, esse racismo, ele era praticado por pessoas pardas, por pessoas brancas, que, assim, na classe social, a gente estava na mesma, né? A gente estava em posição igual, só que é isso, a raça chega primeiro, sempre, em toda e qualquer circunstância. Então ali já tive essa primeira sinalização. E o processo, eu acho que o meu processo de letramento racial, ele veio mais forte quando eu estava na graduação, mestrado, doutorado, já num processo acadêmico, Sim. nomeando com nome, racismo, com nomeações. E aí um processo de letramento que ele foi intenso em muitas camadas, né? Durante o meu mestrado e doutorado eu estudei aspectos da sociologia, psicologia, não no tema racial, mas em outros temas que me levaram também a refletir sobre o tema racial. Sim. E aí essa compreensão ela foi tomando mais corpo, foi tomando mais borda para falar, bom, a gente tem aqui uma questão importante de ser olhada e de não ser ignorada, e acabou virando o aspecto da minha militância da vida, assim, né? E isso também, a gente pode fazer um paralelo com a situação do Brasil e mundo naquele momento ali, né? Anos de 2014, 2015, a gente teve essa pauta, ela cresceu. Sim. E ela se tornou mais visível, né? A gente até brinca falando que parece que preto virou preto depois de 2015. Assim, ficou mais evidente a pauta, né? Inclusive o número de pessoas que se denominam pardas Isso, também. exatamente. Isso tudo vem confluindo para um maior reconhecimento da população, da sociedade sobre a sua própria autodeclaração racial, né? Então, a gente não é só a gente por aquilo que a gente apreende de conhecimento, mas também pelo contexto social. Sim. Que vai se formando, pela vivência, pelas trocas. E esse momento ali dos anos, a partir de 2010, foi importante, acho que não só para o meu reconhecimento e letramento, como para muitas pessoas negras, né? Sim. Então, acho que veio mais forte a partir desse momento. Sim. E para quem não sabe, a gente se conheceu na faculdade. Eu acho que foi uma coisa meio que instantânea, né? Eu lembro de você desde o primeiro dia. No primeiro dia. E por que será, né, gente? Por que será? Porque a gente vai aglomerando com os nossos, assim, meio que instintivamente, né? E foi muito importante a gente se encontrar desde o início, assim, e até o final juntas. E aí eu lembro da gente nos primeiros dias, assim, passando dias e dias inteiros na faculdade, né? Porque eu acho que a gente já sabia que a gente tinha que ser melhor do que todo mundo, né? A gente faz essas coisas inconsciente. Uhum. Muitas vezes inconsciente. Eu acho que no meu caso foi inconsciente. De ter sempre que ser melhor e sempre que se destacar de alguma forma, né? E aí me conta como é que foi essa caminhada sua na nutrição, porque você já vinha de um ensino técnico, né? E como é que foi decidir já de lá de trás, né? Antes da faculdade, que você queria seguir na área da saúde e na nutrição. A gente vai trilhando caminhos que, assim, é só lá na frente que a gente vai entender por quê, né? Que a gente trilhou, assim. Eu escolhi a nutrição, eu estava ainda no fundamental, assim. Eu conto sempre isso. Eu estava fazendo a leitura de um texto sobre escorbuto. E, assim, eu achei uma coisa fantástica aquilo. As pessoas poderem encontrar cura através do consumo de um alimento para uma doença que ela estava, e aquilo ali me
me iluminou ali no momento de falar, pô, acho que eu quero trilhar esse caminho aqui, eu quero aprender mais sobre isso. E aí, a partir daí, eu fiz o curso técnico em nutrição. Acabando o curso técnico, ingressei na faculdade, né, diretamente. Terminando a faculdade, eu fui pro mestrado. Sim. Do mestrado, eu fui pro doutorado. E tudo na nutrição, assim, foi, né, um atrás do outro, assim. Mas por essa identificação e o meu foco dentro da nutrição, ele também foi mudando ao longo do tempo com essa trajetória. Sim, mas você já sabia que você queria ir para essa área da pesquisa ou foi algo na faculdade que você... A gente fez o quê? Iniciação científica, a gente fez um milhão de coisas. E aí você, nesse momento, você se identificou com essa área. Você já sabia que você poderia trabalhar com isso? Foi uma descoberta ao longo do caminho? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica durante a graduação. E eu fiz 2 iniciações científicas. Durante a iniciação científica, eu aprendi de forma assim, muito consistente o método científico. Como que a gente desenvolve uma pesquisa? Sim. Eu aprendi a fazer e a prestar atenção em todos os passos e elaborar aquilo de uma forma robusta, né? E fazer aquilo, descobrir sobre esses temas, pesquisar e buscar. Eu acho que para uma pessoa curiosa, essa é uma boa característica de um pesquisador, tem que ser uma pessoa curiosa. Sim. Para uma pessoa curiosa, você fazer descobertas por meio de uma investigação é uma coisa que traz muita satisfação. E ali, naquele momento da graduação, essa experiência, para mim, foi a maior experiência dentre todas as outras. Então, os estágios não me marcaram da mesma forma. Os conteúdos também foram muito importantes para a minha formação, mas foi na pesquisa onde o meu olho brilhou e eu falei, putz, eu acho que é esse aqui o caminho. Nossa, eu odiava, amiga, tanto. Nossa. Esse é o caminho. E aí vem um ponto crucial dessa jornada, que foi um pesquisador falar para mim, na semana que eu ia apresentar o TCC, falar assim, por que você não faz a prova para entrar no mestrado? Você é tão boa de escrita, sua pesquisa está tão bem desenvolvida, por que você não segue nesse caminho? E eu pensei comigo, mas eu nem sei que caminho é esse. Esse caminho nunca foi apresentado para mim. Eu não sei o que é um mestrado. Doutorado, imagina. É uma coisa que parece tão distante, né? Tipo, nossa, como assim? É uma coisa extremamente distante para pessoas periféricas, para pessoas pretas. Parece algo mais elitizado, né? É algo mais elitizado. É totalmente elitizado. Parece, né? Não parece, ele é. Tanto que a gente tem a composição de estudantes sendo alterada ao longo dos anos por conta do processo de cotas, né? Da entrada de pessoas negras na graduação. Sim. Mas mesmo assim, esse caminho não é um caminho imediato. Não é um caminho apresentado de forma tão espontânea. Quando a gente vai pensar nas pessoas que convivem com a gente, não tem pessoas com mestrado e doutorado na nossa realidade. Não, amiga, só você. Sim, isso é muito distante mesmo. E aí eu falei, acho que eu posso tentar fazer isso. Acho que eu posso seguir esse caminho. Depois de perguntar ali mais ou menos o que era, eu pesquisar, né, o que é, escutar algumas pessoas, eu falei, acho que eu vou nesse caminho. E foi aí que eu entrei na Unifesp, fiz o processo, né, de entrada, fiz o meu mestrado na Unifesp aqui em Santos, fiz o doutorado na Unifesp lá em São Paulo. E esse caminho, eu acho que é muito importante de ressaltar aqui o que é isso, assim. O que é um mestrado? Como que a gente forma um pesquisador? O que é um pesquisador? Para que serve um pesquisador? O que comem? Como vivem? Os pesquisadores fazem, assim. Porque isso é tão distante da nossa realidade que fica abstrato. Total. Assim. Abstrato. Então, já fala pra gente o que faz um pesquisador, como é que é o dia a dia. Você só fica jogando no Google o dia inteiro? O que um pesquisador faz, amiga? Muito bom essa questão. Eu acho que primeiro tem essa coisa da formação. Como que a gente forma um pesquisador?
né? Tradicionalmente, no Brasil, a gente forma pesquisadores a partir desses processos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, tem essa trajetória acadêmica, né, para a formação de um pesquisador. Não precisa necessariamente passar por todas as etapas, até chegar no pós-doutorado ali. Tá. Fazendo um mestrado, Fazendo um mestrado, você já é um pesquisador. Ok. Você já é um pesquisador. Ou um doutorado. O doutorado é após o mestrado. Fazer um mestrado. Você precisa passar pelo mestrado para entrar no doutorado. Tá. E o pós-doutorado, você precisa passar pelo doutorado para poder ir para o pós-doutorado. E o pesquisador, na essência, ele vai produzir conhecimento inédito. Ele vai se debruçar ali sobre problemas da sociedade nos diversos campos, educação, saúde, relações raciais, entre outros, e ele vai olhar, identificar problemas e vai buscar responder esses problemas por meio de uma pesquisa, né? Bem delimitada, bem desenhada. Ele vai fazer essa investigação. E é muito legal a gente pensar em alguns aspectos nesse ponto, porque as pessoas negras, elas são ainda minoria dentro dos programas de pós-graduação no Brasil, né? Esse número ele tem crescido, mas ainda somos minoria. E esse processo, ele não é um processo tão simples, porque se a gente é minoria, quando a gente chega num mestrado, num doutorado, a gente não se vê representado ali nos docentes, nos nossos colegas de turma. A gente tem um problema também muito grande na pós-graduação no Brasil, que é a ausência da inserção de referenciais negros, indígenas, quilombolas, de outros saberes que não são saberes eurocentrados ou saberes do norte global no nosso estudo, no nosso debate, na nossa discussão cotidiana de pós-graduação, né? A pós-graduação, ela engloba esse mestrado, doutorado e pós-doutorado. Sim. Tudo isso fica sob esse guarda-chuva de pós-graduação. E aí a gente tem esse problema, que é um problemaço, é um problema muito grande. Porque se a gente está falando da sociedade brasileira, que vai ter ali mais de 56% de pessoas negras, né? A maioria da população no Brasil é negra. E se a gente está buscando trazer soluções para os problemas da sociedade, e essas soluções não estão vindo de uma reflexão que é produzida por pessoas negras, indígenas, racializadas de alguma forma, que tipo de conhecimento que a gente está produzindo? Né? Para quem, né? Para quem? Com qual viés? É óbvio que a nossa sociedade ela vai evoluir. Ela tem evoluído. Sim. Mas a gente está no momento de também contestar qual que é a qualidade dessa evolução. Porque se a gente olhar para os números da população negra nas áreas de trabalho, economia, saúde, educação, a gente vê números piores em todas as áreas, assim. Então, assim, será que os problemas das pessoas negras estão sendo objeto de pesquisa, de estudo dos pesquisadores, em sua grande maioria? Eu vejo que não é na sua grande maioria. É óbvio que a gente tem muitos campos de pesquisa racializada no Brasil. E assim, ainda bem, essas pessoas existem. Elas existem, elas advogam por nós, a gente tem programas fortíssimos em todas as áreas, assim. População negra, população indígena, população quilombola. A gente tem muita gente pensando, querendo fazer evoluir. Só que a gente tem esse teto que é muito difícil de romper. Assim, de fazer com que isso seja mais disseminado, de fazer com que as pessoas entendam a importância de ter essa pauta dentro dos programas de pós-graduação. Sim. Então, quando a gente fala de letramento racial, a gente precisa expandir o letramento racial também para os pesquisadores, para os professores que fazem parte do corpo docente das pós-graduações. A gente precisa expandir isso para todo mundo, para que a gente tenha maior consistência, né, naquilo que a gente tem produzido, para que isso seja mais adaptado para o nosso povo também. Sim. Né? Então a gente tem essa problemática para enfrentar. E calma, o dia a dia no trabalho do pesquisador, fala. Isso.
O dia a dia no trabalho do pesquisador. Hoje, vou contar um pouquinho do meu trabalho também, só para dar um panorama, né? Eu faço pesquisas que não são restritas ao campo da nutrição, apesar de eu ainda continuar nesse campo, fazendo palestras, apoiando pesquisadores que estudam o que eu estudei, então aconselhando e produzindo também. Então, tem produções que eu tenho feito que vão sair aí em breve dentro do campo da nutrição, mas no meu trabalho eu faço pesquisas de avaliação e monitoramento de projetos, iniciativas e programas, políticas públicas, todos no campo social. Então, extrapola essa barreira da nutrição em si. Sim. Vai para áreas de educação, saúde, relações raciais, mudanças climáticas. As temáticas são variadas. E aí a gente produz pesquisas para conseguir, falando de uma forma sintética, aprimorar essas iniciativas, essas políticas, a partir da escuta de diversos atores que fazem parte desse ambiente, né? Então, eu faço no meu dia a dia entrevistas às vezes 1 a 1 ou grupo focal, que tem várias pessoas juntas. Hoje, com o advento da internet, a gente faz online. Sim. Mas existe a possibilidade de fazer no presencial também. A gente faz oficinas para coletas de dados, oficinas no presencial, onde a gente ali elabora roteiros de pergunta para conseguir coletar esses dados. Faço o desenho da pesquisa, então a gente o planejamento da pesquisa. Então, etapa 1 vai ser tal, a 2 vai ser tal. Como que isso tudo se relaciona também com o referencial que dá sustentação teórica para que essa pesquisa pare de pé e a gente tenha um bom resultado no final. A gente chega lá no final, precisa encontrar também os melhores meios de colocar esses resultados para o mundo, que não adianta fazer um relatório de, sei lá, 80 páginas que ninguém vai ler. Sim. E isso também é uma coisa para a gente começar a gente já tem começado, mas a reinventar os modos que a gente conta da pesquisa para o mundo, assim, porque um relatório de 80 páginas é muito difícil. Sim. Mas às vezes uma página resumida já ajuda. Opa. Ou então um outro formato, um podcast. Se a gente for olhar para as tecnologias ancestrais da população negra, de oralidade, se a gente for pensar para outras formas de manifestação, talvez a gente encontre caminhos melhores também de contar para o mundo esses resultados que a gente tem obtido, né? É muita coisa, hein, gata, que você faz. É muita coisa. Agora eu entendi, hein? Agora eu entendi. E o que te move como pesquisadora? Qual que é o assunto que você gosta de falar e gosta de pesquisar? Pra quem? Fala aí. Olha, eu gosto muito de muita coisa. Eu sou bem aberta às temáticas. Dentro da nutrição, agora o meu campo de foco atual é a humanização do trabalhador de cozinha. Esse assunto é muito caro, assim, para mim. Né? Nos meus estudos, eu fui ali conversando com esses trabalhadores durante o mestrado, durante o doutorado, compreendendo esse campo, olhando para as hierarquias, olhando para o invisível, sabe? Para aquilo que ninguém vê dentro desses locais, olhando para as relações de poder, para as violências que também acontecem. E esse estudo me dá muita satisfação, assim, me dá vontade de escrever mais, falar mais, contar para as pessoas disso que eu tô fazendo, que eu tô pensando para que a gente consiga evoluir a sociedade em um aspecto, né? Eu acho que esse é o maior, assim, objetivo que a gente tem. Se a gente conseguir mudar uma coisinha ali naquilo que já é feito, da forma como é feita, se a gente conseguir melhorar um ponto, já valeu, assim. É o início, assim, dá o primeiro passo que o restante a gente vai conseguir. Então, esse estudo me alimenta demais, me nutre num lugar especial. Os estudos raciais também, né, demais. Tanto dentro do meu trabalho como fora dele. Então, estudar relações raciais, fazer o letramento, né, essas atividades de letramento, tanto para pessoas brancas como para pessoas negras, é uma coisa que é bem importante. Quando a gente vai vendo os resultados, a gente fala,
vale a pena, né? Vale a pena a gente investir nisso, investir tempo nisso. Então, eu diria que esses são os 2 maiores campos, assim, que tem meu coração, assim, no primeiro lugar. Mas eu gosto de muitas outras áreas, assim. Eu tenho muita curiosidade. Aquele elemento que eu falei uma boa característica do pesquisador é ter curiosidade. Então, às vezes, eu tô no modo aleatório, assim. Tô buscando informações que não tem nada a ver com nada, mas que eu acho legal, interessante. Me interesso muito por política, muito também por políticas públicas. Saúde pública, então esses temas todos são do meu agrado. E fala pra gente quais são os desafios que você encontra por ser uma pessoa preta na área da pesquisa. Se você consegue achar mais de nós nesse universo. Os atravessamentos, para depois a gente falar das vitórias também, que a gente também não é obrigada a falar só de sofrimento. Exatamente. Eu acho que quando eu encontro uma outra pessoa negra, é sempre uma alegria, assim. E a outra pessoa, eu sinto que tem essa alegria também, sabe? De retorno. Então, facilmente nos lugares que eu vou, congresso, quando eu vou apresentar alguma pesquisa em algum lugar, fazer alguma palestra, é muito comum depois as pessoas negras virem falar comigo, sabe? Depois que, por exemplo, se eu fizer uma palestra, as pessoas negras depois vêm falar comigo e vêm falar comigo num lugar de agradecimento, assim, de obrigada por você estar nesse lugar, você está ocupando esse espaço, você está sendo a nossa representante ali. Né? Isso já aconteceu comigo várias vezes, em diversos espaços. Então, assim, é uma alegria conjunta ali da gente. E uma responsabilidade, né? Por ser muitas vezes a única, né? E é uma responsabilidade também, super grande, né? Eu vejo até para a juventude negra, assim, porque é isso que a gente comentou no começo, a gente tem poucas referências de pessoas que estão fazendo coisas fora da curva, assim, que não é nem no sentido fora da curva de ser o máximo, mas não é aquela coisa que geralmente a sociedade relega pra gente, as posições que são relegadas pra gente na sociedade. Sim. E eu vejo vários jovens negros, né, meninas, os meninos negros, como eles também encontram em mim uma inspiração, assim, de olhar, nossa, ela tá nesses lugares, nesses espaços, eu também posso, né, também vou conseguir. E, ao mesmo tempo, eu com eles, a gente tem um espaço muito bom de troca, assim, e de aconselhamento, de conversar e falar. E pensar, a gente pode seguir por esse caminho, por aquele caminho. Dar uma orientação. Acho que muitas vezes, por a gente não estar nesses espaços, a gente tem que ir percorrendo os caminhos sozinhos, assim, abrindo a mata onde ninguém abriu antes. Né? E para as pessoas negras isso ocorre muitas e muitas vezes. Então, quando teve alguém que já percorreu ali minimamente aquele caminho, é bom que a gente se converse para falar, esse caminho é assim, assim, assim. Sim. O que pode te ajudar é tal coisa, porque essa também é uma tecnologia, né, de sobrevivência nossa. Como que a gente vai se ajudando, né, nesse percurso? E eu acho que em termos de desafio, só fechando essa pergunta, é o desafio da pessoa negra. Eu acho que assim, quanto mais a gente vai tendo uma certa mobilidade social em termos dos lugares que a gente vai ocupando, do que a gente vai fazendo, para onde a gente vai, são lugares que são cada vez mais embranquecidos, né? Quanto mais a gente vai tendo essa mobilidade, mais embranquecidos esses lugares vão ficando. E a gente tem um desafio de legitimidade, assim, eu acho que para mim é o principal desafio que eu me deparo, assim, é um desafio de legitimidade das pessoas acreditarem que uma pessoa negra, ela tem o poder epistêmico, ou seja, ela tem o poder de gerar conhecimento. Ela não é só receptora do conhecimento, ela é geradora do conhecimento. E, assim, esse conhecimento não só do trabalho que a gente faz ali no dia a dia, mas é um conhecimento que vem das nossas vivências, da nossa trajetória, vem, sabe, do nosso percurso enquanto pessoa negra no Brasil.
E isso para mim é a maior dificuldade, assim, porque isso é muito interessante, né? Porque quando eu olho para esses espaços, para todos os campos, eu vejo que uma evolução muito grande aconteceria a partir do que nós temos para ensinar. Só que existe uma barreira entre reconhecer que isso é necessário para a evolução desses lugares, desses espaços, desses círculos, né? Então, isso é um desafio. Total. E na sua profissão, no seu trabalho, nas suas palestras, você tem a oportunidade de conhecer outros lugares, vivenciar outras culturas. Conta um pouco pra gente como é que quando você vai viajar para outro país, para poder falar para outras pessoas, falar também da sua experiência, como foi ir para a África, continente africano, como foi isso para você, se isso mudou a sua perspectiva de vida, se isso mudou você em alguma parte de você, da sua alma. Tá, legal. Nesse trabalho de pesquisadora, a gente tem essa oportunidade também, né? Eu, nessa trajetória, já visitei alguns países, fui apresentar minhas pesquisas, né, em congresso, simpósio, conferência, e também já fui trabalhar, então, experiências de pesquisa, né? Enquanto o meu trabalho também em alguns desses lugares, né, estrangeiros. E para a África foi super especial, né? Assim, uma viagem que eu já estava planejando fazer em algum momento da minha vida, ela iria acontecer. E aí ela aconteceu esse ano, eu fui para a África do Sul. E mudou muito, assim, radicalmente as minhas percepções sobre negritude no Brasil, sobre negritude na África. É sempre uma emoção, assim, para mim foi uma emoção pisar naquele continente, eu falar, eu consegui retornar, né? Sim. Eu fico imaginando como isso foi um sonho, assim, dos meus ancestrais. Sim. Por muitos e muitos anos, décadas, séculos. Mas, assim, eu voltei e aí eu acho que uma das coisas mais fortes, marcantes, foi como a colonização, ela não produziu somente pra gente no Brasil não produziu somente efeitos deletérios aqui pra gente, como produziu muitos efeitos no próprio continente, porque assim, a gente vê imagens na TV, vê vídeos, estuda, mas ir lá é outra coisa. É outra relação que a gente estabelece com o lugar, assim, olhar para as pessoas, né? E se reconhecer nessas pessoas, assim. As pessoas negras que eu via, eu falava assim, são pessoas negras que se parecem com as pessoas negras do Brasil, sabe? Assim? Então, assim, a gente tem uma origem, essa origem precisa ser celebrada. Sim. E também me despertou várias reflexões mesmo, assim, de como na África do Sul o apartheid foi a principal questão enfrentada, né, dessa segregação racial. A gente não teve um apartheid no Brasil, mas o nosso tipo de racismo, e aí por conta disso, o tipo de racismo que é produzido no Brasil, ele é diferente do racismo na África do Sul, por exemplo. Né? O nosso racismo aqui ele é muito mais velado, é muito mais escondido, é muito mais sofisticado, ele tem outras dimensões, assim, sim, né? E essa experiência me provocou várias reflexões nesse sentido, assim. Acho que tanto de observar esses processos de colonização lá e aqui, de observar as pessoas, a forma como elas se vestiam, a forma como a gente entrar em restaurante e a pessoa negra não tá só servindo, mas ela ser consumidora naquele restaurante, né? Também. Então, acho que teve várias experiências, foi um período curto, mas já foi o suficiente para produzir bastante coisa interessante, assim, no meu pensamento. Sim. E aí vamos falar das suas outras facetas também, né? Uma coisinha só, né, amiga? Porque você né, enfim. E vamos falar da coisa de ser batuqueira, entendeu? Porque faltou, né?
Eu lembro que quando você começou, quando você teve vontade de fazer o quilô, você perguntou se eu queria fazer contigo. E me fala como é que tá sendo essa descoberta de aprendizado de novos instrumentos e o quanto que isso conversa com a sua ancestralidade, o quanto que isso te nutre e ser, de certa forma, uma válvula de escape para você sair dessa coisa toda pensadora mesmo, né? Que você tem no seu dia a dia, que tem que ficar, né? Pensando e pesquisando. E me conta um pouco sobre essa vivência de batuqueira. Muito legal. Nossa, eu vou começar justamente por esse ponto que você colocou, porque para mim é um produto da colonização separar a cabeça do corpo. Assim, da gente se ocupar só das coisas da mente, de produzir conhecimento, saber, pesquisa, análise de dados, isso e aquilo, e o nosso corpo está desconectado de tudo isso. Assim, para mim é um produto da colonização, essa segregação. E aí, estar no Quilô, a gente vai resgatando essa relação corpo-cabeça, porque a gente não batuca, a gente não toca maracatu e não toca junto maracatu se essas duas coisas estiverem separadas, assim. A gente precisa estar muito consciente, sabe, desse corpo por inteiro. E teve uma fala que o Salomão fez uma vez e foi incrível, achei tão espetacular, que ele falou assim, nós pessoas negras, a gente tem muitas coisas adormecidas dentro da gente, que a gente já aprendeu, que tá ali dentro do nosso material genético, da nossa ancestralidade, tá tudo adormecido. A gente precisa ir lá despertar essas coisas, assim, e precisa ir despertando. E pra mim foi isso, assim, porque eu nunca tinha tocado um instrumento na minha vida, nunca tinha tido, sabe, essa familiaridade, sempre tinha tido vontade, mas nunca tinha de fato ali me dedicado. E aí eu tô nessa jornada já há mais de 3 anos, tocando alfaia, tocando tambor e entendendo a minha relação também com o instrumento. E tem outra coisa que é muito especial, que não é só a relação com o instrumento, é a relação nós enquanto grupo, enquanto coletivo, enquanto quilombo urbano, as relações que a gente estabelece, o quanto a gente fortalece uns outros, quanto a gente cuida um dos outros, o quanto a gente olha para o outro. Eu acho que para a pessoa negra, ser humanizado é uma das coisas mais difíceis da nossa sociedade. Então, assim, você ir num lugar, num espaço, onde as pessoas vão te olhar, onde você é muito importante naquele espaço, sabe? Sim. Isso é muito especial, assim. E eu acho que não só pra mim, para as outras pessoas também. E não só as negras, sabe? Pessoas brancas, pessoas todas as pessoas que estão ali. Tem esse mesmo sentimento. Quando a gente fala que a gente é uma família, não é de brincadeira, sabe? Não é uma coisa superficial, é porque realmente é um sentimento de eu quero ver essas pessoas bem, eu quero que todo mundo aqui esteja bem, todo mundo aqui esteja inteiro, todo mundo aqui esteja com oportunidades de ser o seu melhor, o seu máximo, assim, sabe? Tem também uma fala que é muito assim, de tipo, eu entro lá e pra mim eu perco meus títulos, eu sou só eu ali. Eu não preciso ficar na minha skin pesquisadora, eu não preciso na skin doutora, etc. Eu só Uma reconexão com você. Isso, com a minha reconexão comigo, exatamente. Então, sim, é um lugar extremamente especial. Seu irmão é batuqueiro comigo. E tá sendo incrível. Tá sendo muito bom a gente também ter essa nova relação, assim. Tá sendo muito, muito, muito bom, muito especial. Então, é isso. Eu indico para as pessoas negras sempre, busquem coisas que vão te fortalecer nesse lugar da sua ancestralidade, sabe? Não precisa... eu acho que a gente tem que romper com algumas lógicas, sabe? Hegemônicas que a gente vai se colocando, assim. Então, se conecte, seja no maracatu, na escola de samba, vai num samba, vai num terreiro, vai buscar isso, porque às vezes você nem sabe que você está precisando disso.
Sim. Mas aí quando você encontra, você fala, era tudo que eu tava precisando. Era tudo que eu tava precisando. Né? Então, assim, busque essa relação, porque só tem a ganhar. É isso. Amiga, para encerrar esse papo delícia, tem alguma vertente de Rai ou tem algo que Rai que as pessoas não conheçam que você queira dizer? Nossa, que pergunta difícil. Que difícil. Que pergunta difícil. Mas eu acho que eu tenho estado em lugares que têm objetivos diferentes, mas parece que num outro plano eles vão se conectando assim. Eu acho que tem uma função minha que eu fui descobrindo ao longo dos últimos anos que ela é muito especial. Eu nem sabia que era uma coisa, sabe, tão importante. Eu me dei conta que era muito importante nos últimos tempos. Que é uma função de conectar pessoas, pessoas, lugares, oportunidades. E como isso tem produzido Coisas incríveis. coisas incríveis. Inclusive, posso dar o meu depoimento, né? Porque Rai praticamente juntou muitas pessoas aqui. Tem a Tânia, tem Jéssica. Exato. E muitas outras pessoas Fernanda, que chegam, a Thaís. Fezona. Thaís já expôs aqui com a gente. Então, Banga é Banga também por conta de Rai, que também faz essas conexões. E acaba acontecendo naturalmente, porque você é assim, você é essa pessoa que une outras pessoas. E que bom que você se deu conta disso, não é mesmo? É, assim, de uma que bom forma que a gente mais pode nítida, se sabe? beneficiar disso também. Isso. E assim, ao ver isso, pra mim é uma convocação para as outras pessoas de tipo, vamos conectar. Vamos se conectar? Povo negro, vamos juntar? Bora, galera! Vamos juntar? Assim, desse lugar de a gente precisa fazer essa rede porque a gente só tem a se fortalecer a partir dela, né? E é isso, pra mim, essa rede de oportunidades, é uma rede de cuidado, é uma rede de muitas coisas, assim. É uma rede verdadeiramente legítima, assim. Chique, amiga. E agora, no meu momento chiquérrimo de entrevistadora, vou fazer o rapidinhas, falar 3 palavrinhas, você, primeira coisa que vier à sua cabeça, você fala. Ok? Ok. Batuque. Ancestralidade, poder, comunhão, Ancestralidade. reconexão, Coletivo. cuidado, Arrasou, amiga. O último agora, bebida preferida do Banga Café. moca. Surpreendendo, total de 0 pessoas. Gente, assim que a gente termina o nosso episódio do BangaCast, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, venham tomar um café com a gente, venham participar das nossas rodas. A gente tem o Apoia-se também, se você quiser apoiar a gente. O Pix é pro bangacafé@gmail.com. E é isso, a gente espera que Rai tá sempre por aqui também. Um beijo e até a próxima.